E desde 1986, no dia 29 de agosto, é comemorado o Dia do Combate ao Fumo. A data inaugura a normatização voltada para o controle do tabagismo como problema de saúde coletiva. E o Dr. Décio, que é cardiologista, deu uma entrevista exclusiva para a gente para falar sobre o problema. Nós vamos conversar aqui sobre o combate ao tabagismo, o fumo, que é amanhã, dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Então, decidimos conversar alguma coisa sobre isso, que me foi solicitado. E com relação ao fumo, ao tabagismo, o que a gente pensa hoje é uma comparação com o que era quando eu era criança, por exemplo. O fumo naquela época, o cigarro, na época quando eu era criança, ele era de uma certa forma um negócio charmoso, as pessoas faziam questão de se mostrar fumando, fumava-se dentro das salas, dentro de qualquer ambiente, dentro do ônibus. Eu me lembro que eu viajava de ônibus, as pessoas fumavam dentro do ônibus. A gente via as pessoas fumando nos programas de TV, quantos programas que eu vi do Roda Viva, os repórteres fazendo as perguntas e cada um com um cigarro na mão. Então, como isso mudou muito, e mudou para melhor, sem dúvida. As coisas vão mudando de acordo com os conhecimentos, a educação, de acordo com a evolução. Sem dúvida foi uma evolução isso aí. Hoje, o indivíduo que fuma, o tabagista, ele é de uma certa forma discriminado. Ele não é aceito dentro de um ambiente, fumando dentro de um ônibus. Então ele fica bem restrito onde ele pode fumar. As pessoas fumavam livremente dentro de uma fábrica. Hoje a fábrica tem os locais onde é permitido fumar em ambiente aberto, e existem fábricas que nem permitem que se fume dentro do ambiente da fábrica. Então isso mudou demais, e mudou para melhor, sem dúvida, visto que o fumo ele tem consequências, e são consequências importantes e hoje muito bem conhecidas. O cigarro hoje, a gente sabe a dificuldade que é para se tentar abandonar o tabagismo. É algo assim, normalmente muito difícil. Precisa de tratamento, auxílio de remédios, auxílio de psicólogo, geralmente. O cigarro hoje, a gente sabe, ele é muito bem estudado. Tanto que é tão conhecido os efeitos do cigarro hoje, que existem hospitais universitários como o Hospital da USP de São Paulo, o INCOR. Ele existe uma disciplina na residência médica, não na residência, mas na especialização, existe um ambulatório só de tabagismo, só para as pessoas se tratarem do vício ao fumo. Então isso que o negócio ficou tão estudado, tão interessante, o tanto que se sabe sobre o cigarro, que já existe uma especialidade médica, de médicos especializados em controlar o tabagismo. O tabagismo é prejudicial em todos os sentidos, socialmente, o hálito, ele prejudica de muitas maneiras, além das doenças que ele causa. Não é só a doença em si, até a própria repulsa que as pessoas têm de gente fumando perto, e isso já é extremamente prejudicial, além do que ele causa para a saúde. São inúmeras as ações prejudiciais do cigarro. Eu, como cardiologista, encontro esse tipo de problema diariamente, de rotina, na minha especialidade médica, são os problemas do coração. Tem pessoas que infartaram, que estão com problema de coração grave, que não estariam, sem dúvida, não teriam passado por cirurgia, não teriam sido internados se não fumassem. Agora, outros problemas são o enfisema pulmonar, muito importante. O pulmão, ele vai sendo prejudicado de uma tal forma que os brônquios, eles começam a perder elasticidade, e o indivíduo começa a ficar com o pulmão de fumante, o pulmão enfisematoso. E aí o que acontece? Começa a se cansar a pequenos esforços, anda um pouquinho, já cansa, fica totalmente limitado. Além de ser um fator importante para o câncer de pulmão também. Além de câncer de pulmão, ele causa câncer de estômago, é importante para o câncer de estômago. E outro tipo importante
é o câncer de bexiga. Os fumantes têm um risco muito aumentado para câncer de bexiga, e de uma tal forma que, mesmo que se você fumou bastante, você parou de fumar, você diminui o risco para câncer de pulmão, de estômago, os outros tipos de câncer, mas o câncer de bexiga, ele continua existindo. Esse praticamente não se reduz, mesmo se você parar de fumar. Você continua tendo esse risco. Você foi fumante, você vai continuar tendo risco para câncer de bexiga o resto da vida, mesmo que você parar de fumar. Então são esses os detalhes mais importantes. Os problemas pulmonares, cardíacos e os vários tipos de câncer que ele causa. Câncer na boca, câncer de garganta são importantes também, muito importantes. E são principalmente essas as doenças mais comuns causadas pelo cigarro. Outro detalhe importante é o fato das pessoas dizerem que engordam quando conseguem parar de fumar. Realmente tem sentido isso por dois motivos. Primeiro, porque quando você fuma, você tem menor o seu paladar, o seu olfato. E então você, devido a isso, você come menos, você tem menos vontade de ficar comendo, de ficar se alimentando dos vários tipos de alimentos que a gente come normalmente. Outro detalhe que a nicotina, ela aumenta a frequência cardíaca. Ela aumenta a frequência cardíaca e você com o aumento da frequência cardíaca, você fica mais estimulado, você gasta mais energia. Isso mantém, de uma certa forma, queira ou não, é uma certa forma, um jeito de não engordar ou até de perder peso. E quando você para de fumar, você melhora o seu paladar e melhora o seu olfato. Quer dizer, você começa a se alimentar mais, sentir mais o sabor dos alimentos. Além do que, a falta do cigarro causa uma ansiedade intensa, que faz com que você sinta vontade de substituir aquele cigarro por comida. Você começa a se alimentar, comer mais do que você comia normalmente. Isso que faz, portanto, isso faz ganhar peso. Um detalhe importante é com relação ao Covid, que é o assunto atual. As pessoas que fumam têm uma deterioração pulmonar, um enfisema pulmonar, problemas cardíacos, e isso faz com que elas sejam pessoas que podem evoluir para a forma grave do Covid, quando adquire o vírus. Então, um fumante importante hoje também é um fator de risco para a gravidade no caso de adquirir a doença do coronavírus.